você entender nessa noite. Construir algo dentro de você, um sentimento de liberdade nele. Porque muitas vezes nós andamos gessados. Quando fala de gessado, você lembra do gesso? Um dia eu quebrei essa mão, pastor Pedro. Eu já estou pregando, amém? Eu era menino e nós estávamos brincando, uma brincadeira, sabe aquela brincadeira que não deve brincar? Perto de casa tinha uma figueira muito alto, e a nossa brincadeira era, os caras tinha uma pessoa embaixo com uma bola, e ele jogava na pessoa, a pessoa que a bola pegasse tinha que descer bem correndo. E nessa brincadeira eu caí de lá, e eu quebrei esse braço. Eu era menino. Enquanto o braço estava quebrado, eu estava assim, doía muito. Então eles me levaram no hospital, eles passaram gesso, e aquele braço eu não conseguia mais mover. Primeiro o gesso vinha até aqui, eu não conseguia, aí botaram uma faixa por aqui, você sabe o que eu estou dizendo. Então eu não conseguia mover mais aquele braço, porque o meu braço estava engessado. Eu estou contando essa história porque, por que está contando isso, pastor? Para você seja livre. Chega de ter uma vida espiritual engessada. Eu não quero nem saber, eu expresso o que eu estou sentindo, eu pulo, eu rolo, eu grito. Sabe por que eu faço isso? Porque lá no mundo eu expressava um sentimento que não vinha de Deus. E agora eu sou um homem que conheceu a verdade, então como eu vou andar engessado? Eu carrego uma verdade. Eu carrego essa verdade, e essa verdade se estendeu no meu casamento, do meu casamento se estendeu para os meus filhos, e o dos meus filhos se estendeu para a minha nora, e da minha nora se estendeu para os meus netos. A palavra não permanece só em mim, eu passo ela adiante. Pastor, como é que tu passa ela adiante? Vivendo a sua palavra. Então seja livre, por favor. Seja livre nessa noite. Seja livre para que Ele possa manifestar o seu amor e a sua glória na sua vida. Amém. Você recebe esse início já dessa introdução? Pode aplaudir o Senhor. Meu Deus. Pode tomar o teu assento. Meu Deus. Abra comigo João 8, versículo 36. João 8, versículo de número 36. Diz assim, encontraram? Diz assim: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando eu olhei isso, parecia assim que não tinha muito sentido. Mas que filho que ele está falando? Ele está falando do Cristo. Ele está falando do Filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se está falando que verdadeiramente eu serei livre, então quer dizer que existe uma verdade que não é absoluta, de uma pessoa que não é livre por inteira. Está falando, se o Filho verdadeiramente te libertar, nós seremos livres, amém? Então, se verdadeiramente Ele não nos libertou, então eu não estou totalmente livre. E nós precisamos entender isso, que não é porque eu estou dentro de uma igreja que eu sou totalmente livre, Wagner. E eu quero fazer você entender um pouco hoje sobre essa liberdade. Você sabia que existe liberdade? Me ajuda aí. Você sabia que existe liberdade física e liberdade emocional?
Existe liberdade física e liberdade emocional. E nós precisamos fazer distinção, nós precisamos entender essa liberdade. Às vezes eu estou dentro de uma igreja, eu fui libertado ou liberto naturalmente, mas espiritualmente ou emocionalmente eu ainda estou cativo, eu estou preso. E eu quero nessa noite construir algo dentro do teu coração, que você saia daqui entendendo a palavra, porque eu só desfruto daquilo que eu entendo, amém? Lançando a palavra, a pessoa não entendendo, vem o maligno e a rouba. Então, você precisa entender, para que o inimigo não roube essa semente que está sendo plantada dentro de você. E Deus, Ele foi se revelando através da sua palavra para mim, que nós precisamos entender o que é liberdade física e liberdade emocional. Quem conhece a história daquela mulher que estava com fluxo de sangue? Que doença que ela estava? Que enfermidade, emocional ou física? Física. Ela estava sangrando, o seu corpo estava sangrando. Ela tocou na orla dele, pastor Pedro, e foi curada. Então houve o quê? Uma cura instantânea, fisicamente, na vida daquela mulher. Você tem que entender que a cura física, você trouxe caneta? A cura física, ela é instantânea, mas a cura emocional, ela passa por um processo. E nós precisamos entender que todos os dias eu e você estamos nesse processo. Certo dia chegou um homem cego, chamado Bartimeu, ouviu falar de Jesus, e ele disse: Senhor, eu quero ser curado. E Jesus chega até ele, Fernando, Jesus chega até ele e pergunta para o cego: o que tu queres? Um dia eu escutei um pregador, ele quer um cão guia, que não, né? Um cão guia, não. Ele disse: Senhor, eu quero ser curado. Jesus estava falando perguntando algo para ele, se realmente ele queria ser curado, se realmente ele queria enxergar. E ele então, o Senhor disse: a tua fé então te curou. O que aconteceu? Instantaneamente, na hora, o físico, o olho foi aberto. Mas nós precisamos entender que esses milagres aconteceram naturalmente, e tantos outros que a gente sabe que a Bíblia fala, amém? Mas nós estamos num dia culto, casa que cura, amém? Então é Ele que vai operar a cura em nós. Mas qual é a cura que você quer hoje? Se você está doente fisicamente, Ele vai fazer, amém? Se eu e você crer juntos, Ele vai fazer. Só que tem enfermidades dentro de você que você não consegue. O médico, ele não consegue diagnosticar. Oh meu Deus do céu, deixa para lá, perceber essa enfermidade, amém? Deixa para lá. Aí o que acontece? O médico, ele não consegue. Você chega lá, uma tristeza profunda, ele vai dizer que é depressão, porque o médico vai dizer isso: toma isso, faz isso. Porque tem enfermidades dentro de você que só o Senhor pode operar. Então nós precisamos entender que há liberdade física e há liberdade espiritual. E a liberdade espiritual ou liberdade emocional, você precisa entender isso. Porque você vai passar por um processo. Todos nós passamos por um processo. E desde o dia que nós nascemos, depende da família, você é criado, amém?
Depende a família está vivendo, dentro de você eles vão colocando coisas. Se os teus pais falavam só de dinheiro, que dinheiro, você tem dificuldade de ganhar dinheiro, os teus pais falavam, pensa que o dinheiro cai de árvore, você já ouviu isso? Rico não presta, para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, pastores são tudo ladrão, aí dentro de você vai entrando algo que não vem da parte de Deus. Ou você sempre viu seus pais se brigando, ou traição, ou não ouve palavras de amor, tudo isso aí você vai acumulando dentro de você, então vai acumulando o quê? Um sentimento dentro de você. Se você foi abandonado, você vai gerando um sentimento de abandono. Se você for rejeitado, um sentimento de rejeição. Então tudo isso vai entrando dentro de você e vai criando o quê? Uma personalidade dentro de você. E eu quero falar da vida de um homem também, que ele passou por esse processo. Está lá em 2 Reis 5, versículo 9. A hora está voando. 2 Reis 5, 9. Se você perceber, esse homem, ele precisava passar por um processo. A cura desse homem não aconteceu instantaneamente, se você perceber, porque Deus precisava remover coisas de dentro dele. Olha o que diz Naamã 5, 2 Reis 5, esse livro não tem ainda, meu Deus. Cadê o Wesley aqui para me ajudar, meu Deus do céu? Olha só, 2 Reis 5, versículo 9, diz assim, encontraram? Naamã foi com seus cavalos e com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restituída e ficará limpa. Versículo 11. No entanto, Naamã sentiu-se insultado e retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria e receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Fafar de Damasco não seriam melhores do que todas as águas de Israel? Porventura eu lavar-me nela ficaria curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Olha só, por que a cura deste homem foi diferente da cura da mulher com fluxo de sangue? Porque Naamã, várias mensagens de pregadores sempre falaram que Naamã era um homem muito orgulhoso. E a Bíblia diz que Deus, um orgulhoso também fala do quê? De soberba, não é isso, pastor Pedro? Só que Deus, ele resiste o soberbo. O soberbo é uma falta de humildade. Ele só pensa em si mesmo. Então Deus não poderia apenas curá-lo, ele precisava ser limpo por dentro. O que Naamã carregava não é só uma enfermidade externa, é isso, né? Fora. Mas era uma enfermidade também interna, que só Deus, Suéder, consegue enxergar. O problema é que Naamã, eu creio que as pessoas não se afastavam só dele por causa da lepra, mas sim por causa também da sua arrogância. Então olha o entendimento dele. Ele disse: quando eu chegar lá, o homem de Deus
vai se colocar de pé e vai passar sua mão, ele vai invocar o seu Deus e vai passar sua mão no leproso, e eu ficarei limpo. Só que não foi isso que aconteceu. E por isso não aconteceu, ele saiu indignado, ou seja, reclamando. Quantas vezes eu e você reclamamos? Tá frio? Ai meu Deus. Tá calor? Ah, Jeová. Meu Deus, que nós possamos ser gratos por todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama. Eu conheço pessoas que gostam do frio. Sabe por que, Gilberto, que gosta do frio? Depende do trabalho. Depende do trabalho que você está, você gosta mais do calor ou mais do frio, não é isso, Realdo? É verdade. Então é um jeito, é uma naturalidade, depende como você está, ou aonde você trabalha. Só que esse homem, ele precisava passar pelo quê? Pelo um processo. E ele saiu reclamando, virou as costas e foi para onde? Voltou para a sua casa. A oportunidade estava ali na frente dele. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão da época, por que ele reclamou? Porque era o rio mais sujo da época. Só que Jordão, se tu olhar, o que significa? É aquele que desce. Você precisa descer nele para subir nele. Então ele disse: eu vou embora. Então chega um dos servos deles e faz uma pergunta-chave. Ele disse: pai, vem cá. Se o profeta tivesse pedido coisas difíceis para o Senhor, você não faria para ser curado? Aí ele olha: é mesmo, né? Sabe o que ele fez, Wesley? Eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar, eu vou lá. E a Bíblia diz que ele desce até no Rio Jordão. Então esse homem estava passando pelo quê? Um processo. Só que o processo é difícil. Eu e a minha esposa estamos vivendo esses processos nele. Nós estamos passando esses processos. E eu, para ser curado, restaurado, para Deus me colocar em outros lugares, eu preciso passar por isso. Então o que ele fez? Ele foi lá e mergulhou as 7 vezes. Então ele passou o quê? Pelo um processo. Mergulhou uma vez, mergulhou outra, e depois das 7, a Bíblia diz que ele foi limpo, e a sua pele ficou como de um menino, pastor Pedro. Eu olho para minhas mãos, às vezes eu digo: meu Deus, a idade está chegando, eu acho que eu preciso mergulhar mais no Senhor. É nele que os milagres vão acontecer. Talvez a tua vida não sai do mesmo lugar, ou você ano após ano está vivendo uma rotina. Você não quebra esse ciclo. Você precisa o quê? Mergulhar nele. Se era uma enfermidade, ele vai curar rapidamente, é agora. Mas emocionalmente você vai ter que se permitir. Eu vou falar agora sobre uma mulher também. Ela precisou se permitir ser tocada por Cristo, para ser curada de tudo aquilo que ela tinha passado. Olha o que diz João, abre comigo. Abre comigo João. É uma história conhecida também. João 4, versículo 5. Eu comecei a ler isso, eu disse: meu Deus, é uma história tão conhecida, mas ela vai se revelando.
João 4, versículo 5. Quero ler contigo, para você entender. Diz assim: assim chegou em uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, terra do seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dai-me um pouco dessa água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pediria e ela te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como que pegar a água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? E nós conhecemos a história. Eu queria ler até o final, mas deixa eu falar. Porque Jesus teve esse diálogo com ela? Porque Jesus teve esse contato com ela? Porque Jesus teve essa conversa com ela? Porque enquanto o Senhor estava conversando com ela, o Senhor estava fazendo ela passar por um processo. E nós conhecemos a história, a maioria que está aqui conhece essa história. A Bíblia diz que Jesus começou a conversar com ela na beira do poço. Na hora que não tinha ninguém, ela estava sozinha e os seus discípulos tinham ido comprar comida. Então ele começou a ter um diálogo com ela, conhecendo a mulher. Então, através dessa conversa, o Senhor conseguiu remover, começou a tirar algumas coisas dela. Começou primeiro fazendo ela entender quem ele era. Até o momento ela não sabia quem. Então o Senhor disse: dai-me de beber um pouco dessa água. Ela já achou estranho, porque um judeu não tinha uma boa comunicação com os samaritanos. Ali ela já percebeu algo diferente. Então ele disse a ela assim: como? E ali começou então um diálogo. Até chegou o momento que Jesus disse: vai lá e chama o teu marido. Aí ela disse uma coisa: Suede, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: agora tu falasse a verdade, porque o marido que tu tem, porque o homem que tu está não é teu, e tu já tivesse 5, e agora esse que tu está também não é teu. E aquela mulher então percebeu e disse: tu és um profeta. Então Jesus começou a dialogar com ela, até chegou o momento que ela disse: olha, os judeus dizem para adorar em Jerusalém, os meus pais dizem para nós adorar nos montes, mas um dia chegará o Messias e vai nos dizer todas as coisas. Então Jesus se revela a essa mulher e diz: eu sou o Messias que fala contigo. Através desse contato, através desse diálogo, o Senhor foi a curando. Já imaginou uma mulher já ter passado por 5 homens? Quantas coisas aquela mulher foi acrescentado dentro dela? Sentimento de medos, sentimento de abandono, sentimento de rejeição. Quantas coisas aquela mulher passou?
Por isso que eu digo, talvez, quantas coisas você passou vivendo com seus pais, ou vivendo com seus avós. Quantas coisas talvez dentro de você está aí, e não deixa você fluir, não deixa você crescer, até ter realmente um encontro genuíno com Cristo. Então eu digo que não é apenas vindo num culto de 1 hora, que eu e você vamos ser totalmente libertos de tantas coisas acumuladas, tantas coisas que foram acrescentando. Só que essas palavras não é para você ficar chateado com seus pais, eles fizeram o melhor. Não é ficar chateado com os seus avós, nem com os seus ex-pastores, se existe isso. Não, é para você entender que você precisa entrar neste lugar, nele. Que eu e você precisamos passar por um processo para desfrutar das suas promessas. A Bíblia diz que quando ele disse, eu sou Messias, foi arrancado todos os medos daquela mulher. Aquela mulher, ela foi transformada. A alegria começou a reinar dentro dela de novo. Naamã voltou para a sua casa feliz da vida. Sabe o que Naamã falou? A partir de hoje só o Senhor será o meu Deus. E a Bíblia diz também, Regi, que aquela mulher da Samaritana, cidade de Samaria, ela volta correndo para a sua cidade. E a Bíblia diz que as pessoas daquela cidade foram até onde o Senhor estava. Sabe por quê que ela fez isso? Porque ela não ia ficar só nela o milagre. Por isso que eu falo de um transbordar. O transbordar é jogar para fora aquilo que você não consegue resistir mais aqui dentro. Eu lembro que quando eu me converti, eu ia nas vizinhanças, oh Jesus, ei, eu falava de Jesus. Nós trabalhávamos com convívio, né, com células. E eu saía casa por casa, ei, vamos lá, vai ter um convívio, ei, vamos lá. Porque eu estava transbordando dele. Um dia eu bati numa vizinha, ei, vamos lá vizinha. Ela disse, não, eu estou cozinhando feijão. Mulher, pelo amor de Deus, deixa esse feijão aí, vem para a glória. A Bíblia diz que ela largou o pastor Pedro o cântaro, esqueceu da água, esqueceu de tudo. Ela esqueceu até que foi lá tirar a água com Claudomir. Porque quando eu tenho um encontro com Ele, a minha vida é transformada. O semblante daquela mulher é outro. Eu fico imaginando ela chegando na cidade falando do amor de Deus, de Jesus. Eu fico imaginando Naamã chegando na casa dele, e a mulher olhando para ele, meu Deus, vem cá. Porque um leproso, ele não ficava junto da sua família, ele não poderia abraçar os seus filhos, nem a sua esposa, era um lugar separado. Eu imagino quando Naamã foi se encontrar com o profeta, sabe o que a esposa foi fazer? Foi arrumar a casa, já preparar o homem dela, preparar o quarto, a casa, os filhos. Por favor, entra nesse processo. Essa samaritana, ela se permitiu ser tocada. E se você percebe, o Senhor insistia com ela. Você percebe que o Senhor insistia com ela? O Senhor insistia porque sabia quem ia ser aquela mulher, e o que ela já tinha passado. Você sabe por onde você já passou. Você sabe das suas necessidades. Você sabe o que você está passando no casamento, com os seus filhos. Você sabe. Por favor, não trate esse culto como algo normal. Nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que pode mudar o destino.
Ele quer mudar o nosso destino. Não quer mudar só a nossa vida, Ele quer mudar o nosso destino. Porque quando Ele muda o meu destino, Ele muda o destino de todo aquele que está perto de mim. Por favor, entra neste lugar. Entra neste lugar. E se permita ser tocado. Quantas vezes eu já falei nesse altar, se permita ser tocado. E diz para Deus, Deus me toque. Eu não posso voltar para casa da mesma maneira que eu cheguei aqui. Eu não posso servir um Deus tão grande. Um Deus que fez o céu e a terra através da sua palavra. Um Jesus que morreu na cruz pela minha vida. E eu viver uma vida miserável, não, eu não aceito. Não aceite mais viver a vida que você está vivendo. Não aceite mais. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tinha mais coisa para falar aqui, mas meu Deus. Fique de pé por gentileza. Esse é o nosso Deus. Deixa Ele te tocar nessa noite. Entre no processo. Não volte para casa reclamando. Não procure defeito aqui. Você vai encontrar. Se você veio procurar defeito, você vai encontrar. Você vai achar que o som está muito alto, está muito escuro, está muito amarelo. Você vai encontrar defeito. Mas se você veio procurar ser uma pessoa diferente, isso também você vai encontrar. Não seja mais um crente de plástico. Meu Deus. Um dia, uma noite, o Natan sonhou comigo. Ele disse assim: pai, eu sonhei com o pai. Ele está sonhando de vez em quando. E ele olhou para mim e ele disse: pai, eu vi o pai como um tanque de guerra. E esse tanque de guerra a gente só vê na televisão. Faz parte, o tanque de guerra faz parte do exército. O tanque de guerra, ele abre caminho aonde não tem. Ele destrói tudo. E se ele me viu assim, é porque o Senhor está me confiando coisas grandes. Se eu ser um tanque de guerra, que você seja bala de canhão, então. Se eu ser um tanque de guerra, que você seja então aquele que está junto, mas é o Senhor que vai nos conduzir. É o Senhor que vai nos conduzir. Os nossos filhos, Deus mostra para os nossos filhos aquilo que nós não estamos vendo, mas é algo espiritual. Deixa Ele te tocar. Seja um tanque de guerra do Senhor também. Seja um tanque de guerra do Senhor também. Amém. Gostaria de chamar até